Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Insidecast. Hoje nós vamos conversar sobre gestão de pessoas dentro da disciplina Administração de Pessoal. É um tema muito interessante, muito atual, porque nós vamos tratar das nossas relações dentro das organizações e perceber como que essa dinâmica acontece dentro das empresas. Temos aqui como convidada a nossa amiga Cat Sanches, que é diretora de gestão de pessoas da Neurotech e professora também, muito companheira, consultora, trabalha conosco também com consultoria na empresa que hoje nós fazemos gestão de pessoas. E é um prazer tê-la aqui conosco, Cat, seja bem-vinda. E todos os internautas também sejam bem-vindos a esse bate-papo que nós vamos ter hoje à noite. E fiquem à vontade para fazerem as perguntas, postarem. Muitas vezes eu não vou conseguir ver, mas a Cat vai estar vendo e vai estar também respondendo, interagindo, e nós vamos conversando juntos sobre o tema da noite. Ok? Então, dentro desse contexto, Cat, vamos começar lá contextualizando com a Escola das Relações Humanas, né, que nós iniciamos lá no início do século XX, quando Elton Mayo foi numa indústria, né, e verificou que vários eventos externos estavam influenciando na produtividade das pessoas. E dentre eles tinha iluminação, tinha liderança, tinha ambiente de trabalho. Então ele era psicólogo, né? Então esses aspectos, né, foram estudados por ele e sua equipe, e começou-se a identificar, então, a importância de criarmos as melhores condições de trabalho para o colaborador dentro das organizações, e daí, então, nós começamos a humanizar as empresas, as organizações. Então, desde o início do século XX, esse movimento vem acontecendo. Mas passamos por várias etapas, né? Talvez eu mais do que você, eu vivenciei mais um RH que era mais departamento pessoal, né? E depois nós passamos lá no início da década de 70, talvez final da década de 60, mas na década de 70, para a administração de recursos humanos. A administração de recursos humanos foi muito influenciada por fatores da Segunda Guerra, né, em função daquilo que foi acontecendo nas Forças Armadas de diversos países, né, na medida em que recrutavam soldados, né, na medida em que treinavam para a guerra, e as empresas foram, então, absorvendo isso, e nós contextualizamos isso, então, dentro de uma área específica, que inicialmente nós chamávamos de administração de recursos humanos. Eu gostaria que você abordasse um pouco, né, da sua experiência nesse modelo anterior, porque nós vamos falar do novo modelo hoje também, né? Como que você se sentia enquanto profissional que iniciou a carreira também dentro da área de recursos humanos? Como você se sentia nesse contexto da administração de recursos humanos? Oi, Sérgio. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Bom, eu acho que, como o Sérgio falou, eu percebo que a gente vem, né, passando por uma evolução, mas quando a gente fala na época da administração, né, de recursos humanos, basicamente a gente está falando aí, sim, se tem uma preocupação, né? Começam a ter traços ali na Segunda Guerra Mundial, traços de preocupação com o outro, né? Até porque antes, né, acho que é bom a gente até contextualizar o que a gente tinha de profissionais trabalhando na área de o que a gente chama de recursos humanos, né? Que hoje já tem uma evolução até do nome. A gente tinha advogados, a gente tinha engenheiros, né? Até o próprio curso de administração, nós não tínhamos muitas pessoas ainda, né? Quando a gente vem ali para pós-guerra, né, que as pessoas começam a adoecer, a mão de obra começa a ficar escassa. Então, eu costumo dizer assim, você quer entender a área de RH? Vai na história, né? Então, na guerra eu tenho escassez,
né, de pessoas, de mão de obra, inclusive, de um lado, mas por outro lado, eu tenho uma força feminina voltando ali, né, a trabalhar, atuar, porque os homens foram para guerras, muitos não voltaram, então a gente começa a ter. Então, basicamente, a gente tinha o quê, né? É uma área muito voltada para benefício, para uma cultura assistencial, para uma cultura de performance, né? Principalmente ali no início da década de 50, 60 e 70, eu estou falando de performance, eu estou falando de produtividade, eu estou falando de eficiência, né? Eu estou falando de um modelo motivacional ali na década de 60 e 70 que começa a trazer ali primeiros estudos de clima, primeiros estudos de liderança, mas por mais que a gente fale, a gente projete isso numa linha de tempo, Sérgio, eu particularmente percebi quando eu entrei, né, e aí meu primeiro trabalho foi no final da década de 90, então, como estagiária na área de benefícios, né, na Ambev, na época, logo que teve a fusão Brahma, Skol e Antártica, peguei aquele furacão todo, a gente via, e olha que a Ambev já era uma empresa bem moderna, já vinha de uma fusão, né? A gente ainda via uma área de recursos humanos mais pautada em controle, realização desses controles, satisfação, produtividade, recrutamento e seleção, benefícios, segurança e remuneração, né? Um pouquinho de clima ainda, e olha que era uma empresa grande. Mas, por outro lado, empresas pequenininhas naquela época, eu lembro que logo que eu saí da Ambev, eu fui para uma empresa menor, assim, a sensação que eu tive foi assim, muito engraçada, parecia que eu tinha voltado 20 anos atrás, assim, sabe? Que era ainda, assim, muito... Para vocês terem uma ideia, se batia o ponto existia um cartãozinho, e a gente batia o ponto nesse cartãozinho, para vocês terem uma ideia de tão diferente que era. Então, iniciar a carreira nesse processo é muito diferente, é muito, eu diria que é olhar para um ambiente que antes tinha uma postura e vivenciar isso, e poder fazer, né, participar dessa mudança é muito boa. Acho que é isso. E você, Sérgio, você também tem umas coisinhas para contar. Eu também comecei a minha carreira já fazendo estágio em RH na década de 80, acho que 85, talvez. Em T&D, já entrei no subsistema, né? O que é legal, diferente de você, né? Mas eu entrei em T&D, e de lá, então, eu fui para uma empresa pública, onde eu fui para RH, já formado, fui para RH também, e nessa empresa eu tive a oportunidade de trabalhar com todos os subsistemas de RH, e isso, então, me deu uma percepção muito clara da atuação, né, desses subsistemas. Subsistemas aqui falando aquilo que você já disse, né? Treinamento de desenvolvimento, avaliação de desempenho, Recrutamento e seleção. benefícios. Hã? Recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção Fazia fortíssimo. muito. Muito, né? Cargos e salários, né? Eram áreas que eram muito fortes dentro da administração de recursos humanos. Então, fiz a minha carreira praticamente, todos os estudos, né, foram voltados para RH, mas o que é mais interessante, né, Cat, assim, o que a gente vai percebendo é que, como você falou, a gente vai deixando um olhar de muita produtividade para um olhar de condições para melhor produtividade, né? Então, assim, enquanto nós tínhamos muito controle lá na administração de recursos humanos no seu início, na medida em que nós fomos evoluindo nos subsistemas, a gente efetivamente começou a se preocupar mais, a gente voltou quase que na administração científica, com o ambiente, né? Suporte organizacional. Suporte, por aí vai, né? Então, fala um pouco mais aí dessa trajetória, né? Em que áreas, em que segmentos que você trabalhou, porque eu acho que isso é importante também. Eu também trabalhei em vários segmentos, e aí a gente vai sentindo um fator, Cat, que eu acho que é fundamental a gente começar abordando, já que você falou de clima, que é a experiência em culturas diferentes, né? Pelo segmento ser diferente.
Eu comecei a carreira, né, assim, dentro da área de RH com benefícios. Na época a gente entregava ticket vale transporte, gente. Vocês nem imaginam o que é isso, né? Então fazia filas para receber o ticket, 2 dias entregando isso, gente. Imagina, hoje você recebe no seu cartão, né? Imagina entregar uns papeizinhos, era assim. Então eu trabalhei na área de bebidas, assim, e quando eu entrei na Ambev, eu trabalhava em fábrica, né? Então, fábrica é uma cultura de aversão ao risco, muita questão da segurança, né? Até dependendo da área da fábrica que você vai, e olha que como RH a gente anda em todo lugar dentro da fábrica, né? Até sapato, roupa, o que você usava é muito específico. E a cultura fabril é assim até hoje, gente, porque a gente tem ali mapeamento de risco, a gente tem, né, um mapa de risco, a gente tem a questão da saúde, da segurança, periculosidade. Então, você acaba entendendo algumas coisas dessa cultura, né? Baseada em quê? Nessa segurança, que é necessário até pelo negócio, tá? Depois da Ambev, eu fui trabalhar no setor de terceirização, né? Então, você sai ali de um setor que é muito rígido, né? Para um setor, quando a gente estuda em RH terceirização, né? Tem toda uma questão jurídica, tem toda uma questão de entendimento dessas pessoas, então, de entendimento do trabalho, da caracterização do trabalho, né? Então, as empresas evitam caracterizar a subordinação e tudo mais. Então, isso são muitos elementos de uma administração de recursos humanos, né? Então, a terceirização, a indústria, ela tem muitas características dessa administração mais voltada para quê? Para olhar essa questão da saúde, né? Da saúde, da segurança, essa questão da subordinação, essa questão da hierarquia, né? E isso eu vivenciei muito. Depois, Sérgio, eu fui trabalhar numa empresa agrícola, uma grande multinacional agrícola, que aí era outra cultura, né? Cultura completamente diferente. Foi a primeira vez que eu tive contato com home office. A gente não ia para o escritório sempre, as pessoas ficavam em outras cidades. Então, imagina você falar com... Meu gestor ficava no Paraná, eu trabalhava na época em Cuiabá, eu tinha pessoas que trabalhavam comigo em São Paulo, no Rio, no interior do Mato Grosso, que é onde tinha as fazendas, né? Tem ainda Mato Grosso tem suas maiores fazendas, e a gente pegava o carro e ia, né, para esse Brasilzão aí conhecer, ver gente. Então, era uma cultura mais aberta, né? Uma cultura europeia, então, que é uma multinacional, então você tinha contato com outras, e aí eu comecei a ter contato com coisas que eu só vinha trabalhar muito tempo depois. Já existia uma área de dados, né? Isso nós estamos falando aí no final do ano 2000, mas 2005, 2004, 2005, tá? Então, Início, eu comecei... né? No início do ano 2000, desculpa. Eu comecei a ver coisas de dados que a gente nem imaginava. Então, existia uma área que trabalhava com dados para que a gente pudesse ver o que ia acontecer e ter pequenas previsões, muito poucas, mas aí eu comecei a ver assim, nossa, eu posso usar dados, porque até aquele momento a área de RH, né, a gente não tinha muito isso, o que vinha era o dado bruto de folha de pagamento, né, temos tantos admitidos, tanto do absenteísmo, tanto disso, você tem que contratar tanto, então era esses dados que eu chamo de dados mais brutos. E depois eu comecei a ver, nossa, eles estão comparando quantas pessoas saem, quais meses saem mais gente, né? Porque como era época de safra, a gente tinha uma mão de obra volátil, sazonal. Então eu falei, nossa, então eu vou poder... e aí eu comecei a entender algumas questões de dados, por exemplo, que eu só vim trabalhar, né, há 5, 6 anos atrás, assim, com ser uma cultura de dados. Então, aí eu fui para essa empresa. Saí de lá, mudei para Brasília. Quando eu mudo para Brasília, eu vou trabalhar no Correio Brasiliense, que é um grande jornal aqui, que é um jornal, né, no Brasil, assim, eu falo que é um patrimônio do Brasil. E lá, sim, eu entrei como um RH folha ainda também. E aí eu tive a oportunidade de ir para consultoria. E aí eu saio de um RH
mais produção, mais administração, mais departamento pessoal, embora na empresa de defensivos agrícolas eu já tenha trabalhado muito com treinamento e tal, mas não era o meu foco. E vou para atender áreas, que aí é o que a gente fala de ser uma BP, né? Um BP, que é um consultor interno de RH. E aí sim, eu tive que ter contato com todos os subsistemas e atender todos os subsistemas de RH, né? Desde recrutamento, treinamento, falar de remuneração, fazer cálculos de remuneração para explicar para o gestor por que ele tinha que fazer subir 20% o salário de uma pessoa e não 10%, né? E aí a gente entra em todas as teorias. Fiquei lá pouco tempo, depois fiz a carreira mesmo na TIM. Na TIM eu fiz carreira por 8 anos, aí passei por todas as áreas de RH, trabalhei bastante na TIM, e aí sim como BPI, como consultora interna, como especialista, e depois eu fui trabalhar com consultoria e fiquei até o ano passado. Aí o ano passado eu tive uma proposta para trabalhar como diretora de uma empresa na área de inteligência artificial, já estava com 10 anos como consultora. Eu queria voltar, mas eu queria voltar para uma empresa que fizesse a diferença para mim, que é a questão do que a gente vê hoje, né? Que fizesse sentido e que tivesse alinhamento com o meu propósito. E aí foi, e aí está sendo. Cat, você fala uma coisa que eu acho que é interessante para a gente refletir. Quando você fala de dados, na verdade, nem o próprio RH ele fazia uma conexão exata entre seus subsistemas, né? Então, assim, você avaliava as pessoas, o resultado da avaliação era pro forma, né? 7 chaves, ninguém tinha acesso. Não tinha, e se era para continuar ou demitir pessoas muitas vezes, né? Treinamento e desenvolvimento era aquilo que o gestor pedia, né? O que ele achava que o colaborador precisava, não era fruto lá do gap de desempenho dele, né? Cargos e salários, né? Promovia-se ou colocava a pessoa na faixa salarial que quisesse, dava o nome do cargo que quisesse. Então, assim, a gente vivia na administração de RH uma época muito dinossáurica, né? Quando nós já tínhamos uma preocupação com as pessoas, mas nós não tínhamos essa interdependência entre esses subsistemas. Vamos evoluir um pouquinho, até porque a gente falou em cultura e liderança é muito recente. A gente começou com liderança talvez 80, cultura 90, né, com mais ênfase. E aí a gente começou a perceber que as empresas começaram a dar um valor muito maior ao RH, né? E é quando a gente começa a migrar, então, da administração de RH para a administração estratégica de RH, né? E aí eu gostaria que a gente abordasse um pouco mais sobre isso, porque esse é o momento que a gente está vivendo. Eu acho que as pessoas que nos assistem, os nossos alunos, estão estudando exatamente nesse contexto, né? E eu costumo sempre dizer que conhecimento tem prazo de validade. O que a gente está falando aqui hoje, daqui a alguns meses ou anos, talvez já tenha mudado significativamente, mas a verdade é que o contexto hoje é de um RH estratégico que está vinculado diretamente ao negócio. O que antes a gente nem tinha contato, a gente nem queria saber do negócio, né? E hoje a gente precisa estar totalmente interconectado com o negócio. Conta para a gente essa virada de chave que as organizações tiveram, que você experimentou também, eu experimentei, para que a gente possa contextualizar, então, praticamente, né, na prática, essa realidade. Quando eu penso eu sempre fico tentando achar assim, o momento em que a gente virou a chave, né? Eu acho que, diferente de outros momentos, acho que a gente teve um conjunto, assim, eu sempre atribuo isso a uma mudança de geração. Eu acho que a gente teve uma geração que chegou diferente, né? A gente teve uma questão da gestão do conhecimento ganhando importância e o capital intelectual e o capital, né, de pessoas ser visto de outra forma. Então, isso também acho que contribuiu muito. Tecnologia. E aí, sim, a tecnologia, né? Internet, tecnologia
E aí vem o boom, né, da gente ter uma internet e a gente ter uma globalização, os empregos, eles não são mais nos lugares, e eu acredito que a gente está vivenciando isso de novo com a pandemia, mais para frente a gente fala um pouco sobre isso, mas na globalização a gente tinha um medo de perder as pessoas, e aí a gente começou a trabalhar num processo que eu acho que agora está acontecendo, né? Agora, depois da pandemia, eu percebo isso acontecendo, que é aquela coisa, a gente disputa o colaborador, as pessoas, né? Não mais com a empresa do lado, a gente disputa com o mundo, né? A gente disputa com o mundo. Então, eu acredito que esses fatores contribuíram. Então, tecnologia, essa geração que veio nova, o capital intelectual, né, visto assim como um ativo para as organizações, as pessoas começaram a perceber isso. E como eu percebi isso na prática, né? Eu lembro bem a fase que eu comecei a ouvir isso. Eu era BP na TIM. E aí, o que aconteceu? A gente começou a ser chamada para momentos de reestruturação. Isso nunca tinha acontecido como RH. A gente ficava sabendo da reestruturação, né? Olha, vai acontecer isso, vai ter uma área, vai ter fusão com a outra, essa área vai para São Paulo, mas a gente não era envolvido. E eu lembro bem que eu fui convocada, eu e uma outra colega, a gente foi convocada para uma reunião que ia discutir estrutura. Né? Aí você fala, nossa, e o que eu vou falar nessa? É tão engraçado, porque a gente quer ser estratégico, mas quando a gente é chamado, convocado, a gente trava às vezes, porque isso era novo, né? Então, qual a opinião de vocês sobre as pessoas X, Y, Z? Existem alguma avaliação que vocês já fizeram com essas pessoas? Vamos promover ou não essas pessoas? E aí tem uma virada que antes nós só assinávamos, digamos, a carta de promoção de um colaborador ou entregávamos junto com o gestor. A gente passa a decidir quem está mais apto, né? E com ferramentas, porque até esse momento a gente não unia essas ferramentas. Aí o que a gente teve que fazer? Volta, né? Vai no DP e pergunta, olha, você tem aí, eu preciso da remuneração desse grupo. Vai na avaliação de desempenho, preciso da avaliação de desempenho desse grupo. Vai no recrutamento e seleção, precisa saber quantas vagas essas áreas têm em aberto. Vai no treinamento, olha, quem são, o que a gente está precisando, demandando. Junta tudo isso para ter uma visão um pouco maior, né, mais ampliada, para levar para diretores, para gerentes regionais e para superintendentes. Então, é nesse momento que eu consigo materializar eu executando um RH estratégico. Claro que depois disso as coisas, né, a gente começa a participar de comitês de remuneração, a gente começa a participar de comitês de ILP, de incentivos de longo prazo, que algumas organizações grandes possuem. Eu comecei a participar de escrever competências que iam ser avaliadas, né? Antes vinha a competência pronta, era só um nome, comunicação, né? Aí você avaliava, não, o que é comunicação? Que comportamentos eu tenho? Então a gente começa a ser visto como alguém que faz diferença quando entra numa reunião. E eu acho que esse ponto para o RH, quando a gente começa a entrar, gerou, primeiro, em algumas empresas, essa trava, né, de pessoas mesmo, das pessoas que faziam o RH, deles conseguirem se destravar aí, gerou uma necessidade de unir os dados, que é isso que você trouxe, de não virar silos, cada um cuidando do seu dado, e começa a reforçar o nosso papel como um grupo de pessoas que detém conhecimento sobre pessoas, né, clima, né, e cultura. Então a gente tem isso, a gente respira isso. Se você quer falar de vendas de um produto, você chama alguém de vendas. Você quer saber se esse produto vai vender mais ou não, você chama um especialista em vendas. Se você quer saber se as pessoas vão ser melhores, estão nos melhores lugares, se vão se adaptar, se vão estar na sua melhor versão, você chama um especialista em pessoas. E a gente começa a ver esse boom. Então, acho que para mim foi esse marco. Assim, eu me lembro muito da época. Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que fez uma transformação, para você ter uma ideia, no início da década de 90, ela fez um processo de renovação, que na época era o BRB, que foi um dos bancos pioneiros em automação bancária e tal. Então, assim, a gente começou a experimentar novas metodologias, novos modelos e essa interconexão entre todos os subsistemas.
de RH. Então, assim, ali eu comecei a experimentar que o RH era estratégico e que nós começávamos a participar, então, das reuniões do negócio. Hoje, o negócio não nos deixa fora. E não nos deixar fora exige que a gente entenda do negócio, né. Então hoje, se vai ter um produto novo naquele negócio específico, eu trabalho hoje numa empresa que tem 3 segmentos de negócio. Então se vai ter um produto novo ali, né, se você precisa, tudo bem, contratar mais pessoas, mas que perfil de pessoas? Qual é o resultado que essas pessoas, depois da contratação, efetivamente estão dando para o negócio, né, para justificar se, aquele headcount previsto, né, ele realmente era necessário ou não. Então, assim, nós não somos mais agentes passivos nesse processo. Outro aspecto, hoje, estrutura organizacional ou arquitetura organizacional, o RH não está de fora. É um assunto extremamente técnico, né, onde você vai discutir o organograma da organização, para ser mais pragmático, mas não é só isso, é muito mais coisa, né, tem governança no processo, mas para você discutir o organograma novo organograma, as mudanças que vão acontecer, nós somos chamados para, analisar se faz, sentido esta área ou aquela área, né. Então veja como que modificou completamente a atuação. Então nós deixamos lá naquele processo de apenas ficarmos cuidando dos nossos, do nosso trabalho efetivamente, né, e começamos a apoiar, como você fala do BP, começamos a apoiar a quem faz efetivamente gestão de pessoas. Eu queria abordar isso aqui agora também, né. O RH sai do seu quadrado no modelo de business partner, né, ou BP, ou, eh, consultor interno, né, e ele vai apoiar o negócio. Então, isso também é uma virada de chave grande que as empresas começaram a sentir, né, na gestão estratégica. E você tem uma experiência boa nesse sentido. Conta pra gente como que é esse processo do RH sair, do office, né, do seu escritório, para que ele possa ir para as outras áreas. E o que gerou esse movimento, né, do RH aproximar-se do negócio, nessa gestão estratégica? Tá. Eu acredito que quando a gente começou a perceber, né, que a gente tinha nós somos quem pode falar de pessoas e quem está junto do negócio. Eu acho que do lado do negócio, dos grandes administradores, dos CEOs, dos vice-presidentes e presidentes das empresas, eles começaram a recorrer a gente para entender, né? Primeiro houve de lá um entendimento assim, o que tem aqui? Né? O que é esse mundo também? Não é só pagar, incentivar, treinar, existe um elo de ligação aí que eles queriam entender da gente. Do nosso lado, exigiu da gente busca de conhecimento. Muita busca de conhecimento, porque a partir do momento que a área de RH não tinha, né, um preparo para lidar com o negócio, a gente teve que entrar para conhecer mesmo. Então, entender o nosso segmento, o segmento que você atuava, né? Porque uma coisa é você entender de pessoas, outra coisa é você entender de pessoas dentro daquele contexto, daquele segmento específico. E tem segmentos muito específicos. Por exemplo, eu já dei consultoria em empresa de mineração, que é muito específico o segmento, né? Empresa de petróleo, né? Empresa farmacêutica, empresa de tecnologia. Então, o entendimento do que é people, pessoas, dentro daquele segmento que você atua, era e ainda é algo que faz muita diferença. Exige da gente participar até de eventos diferenciados, não é só ir num evento de RH. Você tem que ir num evento da área que é a sua empresa. Então, se a minha empresa é de tecnologia, eu tenho que participar e conhecer o core business daquela organização. O que é isso? As competências que sustentam aquela organização. Até para, por exemplo, formatar programas de remuneração.
né? Se eu sou de uma empresa que a área de, sei lá, mineração tem um tipo de cargo lá, o engenheiro de mineração é muito específico, é difícil de encontrar, eu vou ter que ir em eventos desse modelo para entender sobre esse negócio, para saber onde essas pessoas estão, para trazê-las para dentro da minha organização. Porque eu não vou anunciar uma vaga de emprego de engenheiro de mineração e vai vir assim, chover, igual vem em outras carreiras. Então, esse entendimento do negócio foi o mais, eu considero o mais desafiador, porque fez com que a gente tivesse que mergulhar. O outro é o entendimento das culturas, da cultura da empresa e as subculturas. Quando você está numa empresa, você tem culturas diferentes dentro da própria empresa. Então, vou dar um exemplo. O marketing tende, estou dizendo que tende, tá, gente, a ser uma cultura mais despojada, uma cultura mais voltada para a inovação, uma cultura mais leve, uma cultura mais voltada. Por quê? Porque o negócio, né? As atividades são assim, depende da criatividade, depende das relações humanas. Já a área jurídica, ela tem que ser uma área mais formal, mais processual, necessária, porque é lei. Lei, se você tem um escorregão, a empresa perde milhões. Então, o próprio formato daquela área é construído para ser desse jeito. E aí, o que acontece? Como BP e como esse RH estratégico, você começa a transitar e você também tem que se adaptar. Porque uma hora você está conversando com uma pessoa em que ela vai ser super despojada e vai trazer milhões de coisas e vai brincar e vai rir. E outra, você vai conversar com uma pessoa, com um gestor, com um líder, que ele vai precisar ser mais formal, ele vai querer garantias, nossa, como RH, que deem segurança para ele tomar uma decisão, né? A forma de escrever uma carta, por exemplo, de promoção nas duas áreas pode ser completamente diferente, né? Então, essa mudança de entender da cultura grande e da subcultura, como a gente fala da cultura macro e da meso, que é essa entre equipes, eu também acho que foi fundamental. Assim, eu considero que esses dois itens para a gente, claro que depois tem dados e tudo mais, mas eu acho que esses dois itens são desafiadores. Sim. E quando você fala sobre isso, eu vejo também a importância do olhar para as pessoas de um profissional que é da área de recursos humanos, por conta do clima da área, né? Apesar da gente ter subculturas dentro das organizações, né? Nós temos a cultura maior da organização, mas as subculturas, mas o clima das áreas é muito importante esse olhar, porque a gente vê aí que está em segundo ou terceiro lugar o maior número de pedidos de demissão exatamente por conta do ambiente em que a pessoa trabalha, né? Por incrível que pareça, a liderança é o primeiro, né? A gente se surpreende, porque normalmente lá no RH, a gente, na administração de RH, era salário. Hoje a gente já põe, já por pesquisa, já coloca salário em quarto lugar. Liderança primeiro, ambiente, possibilidade de desenvolvimento dentro da organização, né? Então, são aspectos aí que eu acho que o RH dá uma contribuição enorme e é imprescindível, porque os gestores, eu sempre digo isso para os alunos até, os gestores não têm essa formação. Mesmo que tenham feito RH ou que tenham feito administração, eles não têm essa formação. Então, nós temos que continuar dando esse apoio. Mas eu vou dar mais uma virada no tema, porque dentro da gestão estratégica, você já tocou nesse assunto, e eu acho que é importante. Hoje, nós trabalhamos com 4 gerações dentro de uma organização. E o que é mais bonito de tudo isso é a gente conseguir articular as relações entre 4 gerações, com todas as metodologias, ferramentas, tudo aquilo que a gente possa proporcionar para gerar um bem-estar organizacional. Como que você vê esse movimento, porque já está chegando uma quinta, né? Você, ainda mais que trabalha numa empresa de inteligência artificial, daqui a pouco está recebendo uma quinta geração, né? Como que você vê esse processo e esse esforço do RH para que a gente consiga articular esse aspecto belo
que é a convivência de gerações tão específicas? Eu acho que isso vai muito, né? Caminha junto quando a gente fala de diversidade, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente também está falando de diversidade, inclusive de faixas etárias, né? De cultura. Eu falo muito de diversidade cognitiva, né? Eu não tenho só essa diferença externa, eu tenho diversidade de pensamentos. Eu acho que para nós, como RH, a gente está aprendendo. Eu acho que estamos num processo de aprendizagem ainda, tá? Por quê? Porque dentro das organizações a gente precisa estar aberto ao diálogo, né? As pessoas, a gente tende, né? Assim, logo que eu entrei era assim, o estagiário era aquele que, né? Tava ali, não sabia muita coisa e tal. Hoje a gente tem estagiário dando aula, gente. Eu tenho estagiário que ele mexe com dados que eu fico assim, oi, da onde você conseguiu fazer isso? Sabe, assim, dando aula para mim, eu acho isso muito legal. A gente tem pessoas que já são sêniores, né, que são os veteranos dentro da organização, que podem, conheço uma pessoa que com 65 anos, ele foi para uma nova área, ele sempre foi de uma área financeira, e a empresa que ele trabalha deu a oportunidade dele ir para uma área de marketing. Olha isso. Então, assim, a gente precisa entender que as pessoas não vão querer, e aí é para qualquer geração, ficar no mesmo lugar mais. Né? Esse é um primeiro ponto que a gente precisa, não importa a geração, as pessoas querem ter mobilidade organizacional. Elas querem ter bem-estar. E aí você fala assim, Cat, mas a geração X tem mais, a geração Y, né? A geração Y tem menos, a geração dos veteranos vai ter mais. Não, todo mundo quer hoje em dia. As pesquisas, inclusive estatísticas de correlação, regressão, elas dizem, as pessoas querem bem-estar, as pessoas querem propósito, elas querem um lugar seguro, e aí quando eu falo lugar seguro, eu falo em todos os sentidos, né? E eles querem uma liderança que não seja comando e controle, que seja uma liderança que deixe elas voarem, se desenvolverem. Então, entendendo isso, eu acho que a gente consegue abarcar todas essas gerações. É claro que, de pano de fundo, a gente precisa deixar também claro e abertas as organizações para um diálogo. Né? O diálogo que o da geração Z, ele converse com a da geração veterano e que eles percebam que existem pontos positivos em ambas as gerações. Então, criar rodas de conversa, criar atividades em que essas pessoas possam trocar ideias, desmistifica um pouco essa separação. Né? Existe diferenças, como todo ser humano tem diferenças. Mas o que a gente precisa é achar congruência. Nunca na história do mundo a gente teve tantas gerações juntas, né? Exatamente. Isso exige da gente, né, um diálogo, uma abertura ao novo, e não importa qual a idade, qual geração, e principalmente um respeito à história do outro e não à idade do outro. Né? A história do outro, que eu posso ter 20 anos e ter uma história maravilhosa e com muita experiência, ou eu posso ter 50 anos e estar começando a minha história. E tudo bem. Exato. Aí a gente vai vendo que o movimento ele é bem fluido, né? Porque aí nós tivemos também, estamos tendo uma experiência aí nos métodos ágeis, né? Que favorece muito essa articulação das gerações, na medida em que a gente cria squads, traduzindo, né? Pessoas trabalhando em torno de um projeto, né? Então você ali tem pessoas que são mais seniors, são pessoas mais júnior, ou pessoas mais pleno, pessoas que conhecem, são mais especialistas, pessoas que têm uma visão mais de pessoas, às vezes, e não tanto do negócio em si. Então, eu acho que também esse movimento das metodologias, né, que vão surgindo, eles favorecem muito essa sincronicidade entre essas gerações, né? Mas é um enorme desafio e nós sabemos disso, né? Bom, vamos evoluir um pouco mais em tudo isso, né? Você falou muito de diversidade, né? As organizações, por si só, também, elas precisam agora rever o seu papel de atuação, né?
muito em função do pós-pandemia, né? O pós-pandemia trouxe para nós uma revelação do mundo Bunny ou do mundo VUCA de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil do que nós esperávamos, né? Tivemos que fazer todas essas adaptações. Como que você está vendo? Eu não vou nem perguntar assim sobre as empresas que não se adaptaram, porque quem não se adapta, né? Eu sempre repito muito Darwin, né? Quem não se adapta não é o mais inteligente ou mais forte que sobreviveu, né? Na história da humanidade, é quem se adaptou. E isso a gente traz para o ambiente organizacional. Como que você está vendo assim esse movimento de adaptação das organizações a esse novo momento que nós estamos experimentando? Eu falo que a pandemia, para mim, do mesmo jeito que a Segunda Guerra foi um marco, a pandemia vai ser um marco para todos nós na relação com o trabalho, né? Eu acho que o primeiro grande ponto é que a gente começou a refletir a nossa relação com o trabalho durante a pandemia, né? E aí eu acho que tem um movimento interno de todas as pessoas, porque a gente primeiro veio o choque de ir para casa, né? Como assim? Ninguém imaginou que seria possível. Hoje eu trabalho 100% remoto, né? Eu trabalho em casa, né? Eu também. E amo, e muitas organizações elas estão percebendo que os colaboradores, e aí elas estão percebendo que elas têm que ouvir esses colaboradores. Não adianta você dizer assim, vamos voltar, né? Dependendo do segmento, por exemplo, tecnologia e alguns outros segmentos, se você disser, vamos todo mundo ficar no trabalho, nossa, assim, né, presencial, as pessoas não querem. Então, acho que o primeiro ponto é a nossa relação com o trabalho. O segundo ponto que causou a pandemia na gente é uma questão com saúde. Né? A gente nunca falou tanto de bem-estar, de saúde, tanto que saiu uma pesquisa, acho que foi no Valor, se não me engano, Valor Econômico, não tem muito tempo não, tá, gente? Que surgiu, assim, os pacotes de benefícios que as pessoas estão mais, né, valorizando. E aí saiu assistência médica, vale, né? Vale refeição, alimentação, assistência odontológica, auxílio bem-estar, alguma coisa assim. Se antes a gente perguntasse da pandemia, talvez não fosse, né? A gente passou um momento muito tenso. Então as pessoas estão valorizando sim saúde. Né? A gente está falando de saúde o tempo inteiro, bem-estar, saúde mental. Então, Saúde isso integral, né, Cat? Assim, integral, isso, muito bem. não é só Saúde integral. adoecimento, né? Não é só adoecimento, é bem-estar também, né? Estar bem, de bem, fazendo bem, se sentindo bem. E isso para as organizações, a gente não falava sobre isso. A gente tinha, claro, gente, uma área de saúde e segurança do trabalho, as empresas tem empresa que tem CIPA, tem empresa que tem médico do trabalho, mas gestores passaram a falar assim, eu acho que o meu colaborador pode estar tendo algum problema, que antes ele fingia que não via. A gente fingia que não via. Por quê? Porque isso é difícil falar sobre isso. É difícil falar sobre uma pessoa. Será que ela tá depressiva, ela tá ansiosa, ela tá com burnout? A gente não falava. A gente sabia que existia, mas não ia para uma roda de conversa, para um feedback, para um acolhimento. Então, acho que esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que eu acho que foi uma virada é o entendimento de que a gente constrói relações no trabalho de forma diferenciada do presencial e de quando a gente está no home office, né? Eu falo que é a zona quente e zona fria de cultura. Zona quente é o tato, é o estar junto, é o fazer coisas juntas, né? Que não necessariamente precisa ser fisicamente, mas que o físico, o contato físico presencial se tornou para eventos de grande magnitude, né? Eventos de interação, de conexão, de aprendizagem, de abraço, de conversar, né? De aprender juntos, de reunir para ter uma grande ideia. E o online, ele passa a ser aquele momento do dia a dia em que muitas das empresas
ainda têm dificuldade e eu acredito que é onde elas precisam mais se adaptar, porque a gente está indo no extremo, né? Excesso de reuniões em algumas empresas, excesso de carga horária na frente do computador. Então, essa cultura, para nós como RH, até onde vai a minha cultura da minha organização e até onde, né, até onde eu saio de dentro do computador e vou aqui na casa da Cat fazer com que ela viva a cultura da empresa. Então, isso ainda é um desafio. Então, acredito que esses 3 pontos são desafiadores hoje, após pandemia. A gente viu aí, está vendo nas pesquisas também, ou na movimentação das empresas, que os projetos de cultura se intensificaram demais, né? Até porque ou nós temos 100% online, as pessoas remoto, em teletrabalho, ou temos híbrido, né? Ou temos presencial e teletrabalho. Então, nós temos aí que manter esse DNA da organização e o RH estratégico teve que fazer esse movimento, defender essa ideia, para fazer um realinhamento de cultura, porque a realidade é completamente diferente, né? A gente está vivendo um momento muito diferente. Um outro aspecto que eu complementaria no que você disse é que nós não fragmentamos mais as pessoas no pós-pandemia, né? Hoje, nós entendemos que as pessoas, elas são o mesmo que elas são no ambiente profissional, elas são no seu ambiente doméstico, ou vice-versa. Porque nós tínhamos um discurso anteriormente de dizer que você não pode trazer os seus problemas para o trabalho, né? Hoje nós vivemos o trabalho dentro de casa, então assim, nós não conseguimos mais fragmentar isso. Então essa percepção também do ser humano mais integral, e aí voltando para essa questão do bem-estar, também foi uma realidade muito forte nesse processo pós-pandemia. O que você acha? Olha, eu acho que assim, para mim é um dos principais marcos, esse entendimento, né? Quem na pandemia não vivenciou, tá fazendo uma reunião e alguém passar aqui atrás, né? Ou você tá da cintura para cima, né? Com uma roupa toda mais assim, da cintura para baixo tá de short, né? Tá de meia aqui em Brasília, fica de frio. A gente começou a perceber que a gente pode ter um trabalho mais confortável também, sabe? Eu acho que isso é muito bom. E quando as empresas que estão chamando de volta, eu tenho falado com alguns grupos, participo de alguns grupos de diretores de RH, gestores de RH, eles estão sentindo muito isso, né? As pessoas não querem totalmente, e quando elas vão, elas querem ir para um movimento que seja, ó, que legal, né? E eu ainda diria assim, eu tenho uma preocupação com o híbrido, sabe, Sérgio? Porque eu tenho visto empresas adotando o híbrido assim. Tá todo, assim, a gente vai para a empresa e aí faz todo mundo reunião online, vai cada um para uma sala. Eu falei, gente, isso para começar, isso é disfuncional. E tem empresa fazendo isso, né? Então, assim, ou a gente ainda não acertou a mão, eu acho. Eu acho que a gente ainda está encontrando onde é trabalho, onde, né, até onde vai, até a gente, como no home office, né? A hora que eu trabalho com o Google, eu bloqueei início da minha manhã, né? Um início da minha manhã e um final do meu dia ali, em alguns horários, porque se pipocava a reunião. Então, eu bloqueei, porque para mim eu preciso, no final do meu dia, olhar minha lista de tarefa, o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer, e começar o meu dia seguinte fazendo o que eu não consegui fazer no dia anterior. Eu preciso disso. Até isso a gente ainda tá, porque tem gente trabalhando mais horas no home office, por exemplo, né, estando em casa, do que no trabalho, porque no trabalho você falava assim, levantava e falava assim, tenho que ir buscar meu filho. Ou tenho que ir na academia, ou, né, você tinha um ato, o ritual de fechar o laptop, levantar e sair. Em casa, às vezes, você almoça aqui. Então, é esse desafio de entender esse ser humano integral, mas também os nossos limites, eu acho que é o principal agora e que a gente vai precisar trabalhar mais ainda, nesse movimento agora de olhar essas pessoas, ter novos ritos. O home office, o online, né, o híbrido, que até mesmo, ele exige novos rituais, né? Então não adianta a gente trabalhar
como presencial estando no virtual e vice-versa. Então, eu acredito, assim, que ainda temos desafios, tá? A pandemia, ela ainda, nós ainda estamos digerindo muitos desses desafios, entendendo, compreendendo, testando. Tá todo mundo testando, né? Algumas coisas estão dando mais certas, outras nem tanto. E a gente vê o movimento da demissão voluntária, né? Demissão silenciosa, como a gente fala, que é a galera que fala, cara, vou ficar aqui, uma hora eu vou embora, né? Que também não é bom, né? Que isso, ao meu ver, é muito ruim, que são comportamentos de quem, assim, de falta até de maturidade organizacional, mas que tem acontecido, né? E o outro movimento das pessoas falarem, eu não quero mais trabalhar com isso, eu vou vender coco na praia. Ok, né? Por quanto tempo isso se sustenta? Também não sei. Então a gente ainda está vivendo aí alguns desafios que ainda não temos respostas. É verdade. E assim, para a liderança, eu vejo que o grande desafio nesse contexto foi ele ter que aproximar mais das pessoas e conhecer os seus colaboradores, né? Conhecer seus desejos, suas expectativas, o que antes também não acontecia, né? Então, para que você possa fazer uma gestão remota e trabalhar por resultados, você tem que conhecer melhor, até para que você não tenha esses movimentos silenciosos que você mesmo citou, né? Como que você está vendo aí a preparação das lideranças, né, para que elas possam se adaptar a essa nova realidade? Você acha que está acontecendo ou você ainda acha que as pessoas estão aguardando, chegar alguma novidade, chegar alguma coisa pronta para que elas possam começar a agir? Olha, Sérgio, eu vejo um movimento bem favorável nesse sentido, assim, eu vejo as empresas preocupadas, né? As Eu vejo, assim, empresas ou as pessoas? olha, eu acredito que as empresas estão preocupadas, porque elas começaram a perceber que elas precisam ter algo mais institucional. Uhum. Então, eu, como empresa, preciso ser vista como um negócio ou seguro, ou um lugar que as pessoas se sintam bem, ou um lugar que as pessoas estejam felizes, ou que as pessoas encontrem o seu propósito, ou que o propósito esteja alinhado com o da empresa minimamente. Então, eu vejo movimentos institucionais, tá? De desenvolvimento de líderes. O ano passado e esse ano, eu participei de muito, o ano passado muito, inclusive, de muito programa de desenvolvimento de líderes. Então, eu percebo as empresas com esse cuidado. E na maioria das pautas era trabalho remoto, feedback, como é que, até como ensinando, olha, se você não é a melhor opção fazer um desligamento online, mas se você precisar, que cuidados você tem que ter, né? Tenha cuidado com aquela outra pessoa que está do outro lado. Então, tudo isso, assim, eu acho que as empresas estão tentando institucionalizar algumas coisas. Porém, eu percebo que os líderes, aí falando de líderes, pessoas, algumas coisas eles ainda não conseguem tangibilizar, né? Então, por exemplo, uma dificuldade, eu vejo muitos líderes com dificuldade, como é que eu abordo para saber se a pessoa está bem, que a saúde mental dela tá funcionando, tá boa. Eu só vejo, né? Porque ele só vai sentir quando a pessoa estiver doente, ou quando ela não vir trabalhar, ou quando ela tiver de atestado, né? Antes era assim que a gente testava. Agora não, agora eu tenho que colocar isso em pauta. Então, às vezes eles não sabem como fazer, como iniciar essas conversas mais difíceis, né? Como um desligamento, como uma saúde mental, como é que eu abordo isso, como é que eu lido com diversidade dentro da minha empresa, né? Então, por exemplo, a minha empresa é uma empresa que super tem uma bandeira diversa, digamos, mas eu tenho um gestor que não. E eu trabalho com esse gestor, né? Como é que eu vou trabalhar? Eu vou dizer isso para o meu gestor? Não vou dizer isso para o meu gestor? Que canal que eu vou dizer para a empresa que esse gestor não é pró ou até tem comportamentos, né, preconceituosos? Então, eu acho que institucional há uma preocupação. Como descer isso para o nível da liderança, ainda como a gente precisa melhorar, porque os líderes, eles estão sendo chamados, eu diria assim, para ir para um outro movimento. É um movimento de parceria, é um movimento de ensinar e buscar no outro o que ele tem de melhor, é um movimento de feedbacks que não são mais voltados porque é ruim,
mas sim o que ele tem de bom. Então, a liderança, ela está tendo que ter um outro modelo de pensamento. E isso não vem do dia para a noite, porque a gente não muda o comportamento do dia para a noite. Então, respondendo sua pergunta, institucionalmente eu vejo um movimento, já no indivíduo líder, porque eu sempre falo, as pessoas entram numa empresa por causa de uma empresa e geralmente elas saem da empresa por causa de quem lidera elas. Uhum. Então, eu vejo esse movimento desses líderes ainda tentando entender e ainda tentando assim, tá, como é que eu faço? O como ainda não é tão tangível para eles, principalmente de temas complexos, como diversidade, aí entra todas as questões ali, né? A questão de gênero, a questão de até regiões diferentes do país. Eu trabalho numa empresa que fica no Nordeste, que tem uma cultura completamente diferente da minha, e que é super legal, mas tem gente que tem dificuldade de lidar com isso, né? Imagina quem trabalha com uma empresa que é dos Estados Unidos, que é da Alemanha, né? Então, toda essa diversidade ainda é um pouco complexo. Tocar em assuntos espinhosos, eu acho que esses líderes ainda precisam aprender um pouquinho mais, e é o nosso dever, continuar. Eu falo que é educação. Nós estamos educando nossos líderes. E o sofrimento de deixar o controle passar para o resultado também, né? Esse tem sido um desafio grande, a gente, não vou nem falar, doutrinar é uma palavra forte, né? Mas assim, a gente mostrar, convencer que não dá mais para que a gente fique controlando que as pessoas, porque nós não temos controle, né? É o que você falou, assim, se você está em casa, você fecha a cam, numa reunião que não é a hora de você falar e você vai atender um técnico, uma encomenda que chega, o cachorro que está latindo, fechar a janela, né? E vai comer alguma coisa e tal. Então, assim, nós não temos controle, mas a gente precisa garantir o resultado, né? Daquilo que se propõe a fazer. Cat, já assim, caminhando para o final da nossa conversa, mas eu acho que vai dar pano para manga, a gestão estratégica, eu vejo também ela atuando em outra frente muito importante, que é a gestão da mudança, né? Porque as organizações, elas estão num turbilhão de mudanças, que não é uma questão só delas, né? São mudanças involuntárias, né? Porque às vezes ela tem que fazer porque surge alguma coisa rapidamente, né? As voluntárias também, ela pode se preparar antecipadamente, mas o RH é muito responsável por fazer essa gestão da mudança, né? Como que você percebe também a atuação do RH estratégico na, na sincronia, na maestria desse processo, né? Como maestro desse processo de gestão da mudança? Os melhores projetos de mudança que eu já vi, eles são construídos em conjunto. Então, diferente de projetos anteriores que o RH chegava e contratava uma grande consultoria, e essa consultoria dizia, você vai fazer isso, 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 não funcionava. Então, acho que agora a gente está tendo que ouvir primeiro, antes de pegar outras percepções, né? Você já estava conversando com uma pessoa que eles fizeram uma pesquisa sobre home office para decidir se a empresa vai, que tipo de trabalho, né? Vai ser híbrido, se vai ser remoto, se vai ser presencial, como vai ser. E eles estavam ouvindo os colaboradores para essa gestão da mudança, né? Eu sempre costumo dizer que a mudança é gerida, mas as pessoas dentro dela não. Elas vão estar como comprometidas com essa mudança e não geridas nessa mudança. Então, a gente só tem comprometimento em processo de mudança quando a gente se sente parte, né? Então, acho que o RH, ele tem um papel muito importante, é dar a visão do que se quer daquela mudança. Isso é um papel nosso, de traduzir isso para as pessoas, né? E aí, quando eu falo traduzir, é traduzir para o gestor, para que ele saiba falar com o colaborador, é traduzir para a empresa como um todo. Ele tem que ser uma ponte, né? Que leva tanto para quem está na diretoria, como quem está no chão de fábrica, está ali no front, está ali na frente do cliente. Então, a gente é essa ponte. A gente precisa ser essa ponte nessa gestão da mudança. Um outro ponto que é importante quando a gente fala de gestão da mudança é a gente precisa entender porque as pessoas querem que as mudanças aconteçam assim.
E nós vamos ser pressionados para que elas aconteçam assim, porque geralmente a gestão da mudança está junto com a gente está tocando num projeto institucional, organizacional. Então a gente vai ter pressão de todos os lados. De baixo, né, dos colaboradores, do lado dos pares, de cima do board, a gente vai ter cobrança de todos os lados e cabe a gente deixar claro para as pessoas etapas, prazos, porque a cultura não se muda da noite para o dia, as pessoas querem, a gente precisa ver, fazer elas enxergarem, tangibilizar esse grande, né, essa grande linha de uma gestão de mudança. O terceiro ponto é fomentar os comportamentos que a gente quer ter e inibir os comportamentos que a gente também não quer ter. Porque geralmente, quando a gente fala de gestão da mudança, a gente fala assim, olha, vamos direto para esses valores, vamos direto, né? A gente faz lá um mapeamento de valores, a gente faz um mapeamento de diagnóstico de cultura, a gente diz o que a gente quer ser, a gente projeta. Mas o que a gente não quer ser, as pessoas também precisam entender. O que a gente não valida como comportamento também precisa estar claro. Né? Porque senão as pessoas ficam um pouco perdidas. Então, nosso papel é de traduzir isso de uma forma que as pessoas consigam colocar isso em prática, com rituais, com novas formas de fazer as coisas, com novos mecanismos, artefatos, né, com novos formatos e até, por que não, com novas formas de se falar sobre esses assuntos ou sobre coisas que a gente quer mudar. Então, nós somos um grande tradutor e, principalmente, um grande elo entre as áreas, em que a gente vai dizer, olha, não é bem assim, mas pode ser assim. Então, a gente fazer com que todo mundo olhe aquele processo, tenha um entendimento claro, saiba o seu papel e como traduzir isso no dia a dia, para que ele decida como colaborador se ele vai se comprometer ou não. Porque mesmo em processo de gestão de mudança, a gente precisa entender que vai ter gente que vai só observar e vai ter gente que não vai caminhar conosco. E como RH, a gente precisa ter essa consciência, porque às vezes a gente quer que todo mundo vá junto. É o ser humano, tem gente que não vai. E mudança efetivamente impactam pessoas, né? Então a gente tem que ter esse cuidado extremo. Tem um case muito famoso que é o da BRF, que foi a junção da Sadia e Perdigão, e o descuido foi tamanho, né, que as pessoas saíram da empresa, né, levaram capital intelectual e fortaleceram inúmeras outras empresas de proteína animal no Brasil, que a gente viu um boom, né? Antes a gente tinha uma concentração na Sadia e Perdigão, e de repente a gente vê aí várias outras que cresceram com essa inteligência que as pessoas, né, trouxeram de cada uma das duas empresas para o mercado. Então, se a gente não tiver esse cuidado, realmente, mais uma vez, a gente começa a perder competitividade. E como tema final, vamos falar um pouco sobre o futuro do trabalho, que eu acho que esse é um grande desafio, né? Talvez seja um tabu para as empresas, até porque elas também não sabem o que vai acontecer. A gente vem assistindo as tendências, né, que o Fórum Mundial de Davos sempre publica, né? Profissões que vão acabar, profissões do futuro e tal, competências, né? Soft skills que são mais valorizadas e tal. O que você tá vendo já mais evidente, ainda mais você que trabalha numa empresa de inteligência artificial, para o futuro do trabalho? O que você está vendo aí como projeção que possa vir a acontecer num curto e médio espaço de tempo? Tá. Eu acho que tem 4 grandes pilares ali quando a gente fala de futuro do trabalho. Acho que o primeiro deles é a natureza do trabalho, né? Eu acho que a automação e de tarefas rotineiras, a digitalização e até mesmo a inteligência artificial de algumas tarefas vão mudar a natureza do nosso trabalho, tá? O segundo ponto que eu vejo dentro de natureza do trabalho ainda é o trabalho mais... o conhecimento sendo, né, assim, tendo um valor maior, né? O conhecimento, quando eu falo, trabalhos mais rotineiros, mais operacionais, eles tendem a ser automatizados, né? Então... Ou robotizados, né? Ou robotizados, então isso vai acontecer. Então, a gente ter isso.
Eu vejo também dentro da natureza do trabalho a gig economy, né, que é aquela economia que a gente vai ter que trabalhar em algum momento, principalmente no Brasil, a nossa legislação trabalhista, tá? A gente vai ter forças de trabalho mais contingenciais, a gente vai ter pessoas que vão... As pessoas não querem mais... Eu sempre falo isso, as pessoas acham engraçado, né? As pessoas não querem mais ser retidas. Né? A gente tem líquido e gordura, eu falo. Mas as pessoas querem poder trabalhar em 3, 4 jobs part-time. Eu posso estar de manhã trabalhando na sua empresa, seja à tarde, sei lá, ser personal trainer, porque eu fiz educação física, e à noite dar aula. Então, as pessoas querem ter isso. Então, a natureza do trabalho, assim, das organizações precisa passar por isso para mudar. E a própria ressignificação do que é trabalho, né, quando a gente fala de um ser humano integral. Eu falo que isso é o primeiro pilar, que é a natureza do trabalho. O outro pilar é a execução do trabalho. O dia a dia, né? Eu vejo uma necessidade de flexibilização das modalidades de trabalho, das formas de trabalho. Eu vejo uma necessidade da gente fazer, né, o life balance, né, que é o bem-estar, o balanço, né, da nossa vida profissional, pessoal, na hora da execução. E eu vejo as práticas de gestão de pessoas muito forte, né? A prática de autonomia, de flexibilidade, de dar empoderamento, sabe? Eu vejo isso acontecendo dentro da execução do trabalho. Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, eu falo que é a mão de obra mesmo do trabalho. Né, as pessoas em si, ali, quem está executando. A gente vai ter um envelhecimento da população, então isso vai exigir da gente o quê? Vai exigir da gente que a gente olhe para esse processo de uma forma diferenciada. A gente vai exigir da gente novas formas de alocação dessa força de trabalho, né? Essas pessoas. Se a gente tem envelhecimento dessas pessoas. Então, as organizações também estão envelhecendo. Então, a gente tem uma mudança ali de visão. Eu vejo E baixa inclusão. taxa de natalidade, né, Cat? A gente lembra Isso, isso, né? exatamente. Eu estou vendo inclusão e diversidade sendo uma estratégia necessária, tá? Eu vejo demandas por novas competências da força de trabalho. Então, a gente fala muito de hard soft skills, né? Eu vejo, por exemplo, o Brasil, em outros países, a gente pode falar de hard e soft skills. Vamos investir em soft skills, né? No Brasil, a gente ainda tem um trabalho de base de investir em hard skills. A gente nunca teve tanta vaga em áreas como tecnologia que a gente não consegue preencher, gente. Eu trabalho em empresa de tecnologia. A gente não consegue preencher. Por quê? Porque a gente não tem as pessoas com essas hard skills. Então, é formação de base, é desde o segundo grau, é fazer as pessoas terem formações que vão colocá-las no trabalho, né? E não elas aprenderem, né, no trabalho. Elas precisam aprender antes de entrar no mundo do trabalho. E hoje isso não acontece, né? E na força de trabalho também essa coexistência entre humanos e máquinas. Talvez um futuro mais longínquo, mas é que a gente imagina que máquina, né, é um robozinho fazendo lá, né, o robozinho que aspira, né, limpa a casa, ou não, gente, tem robozinho já dentro do seu celular. Tem robozinho dentro do seu computador. E vai ter robozinhos em vários outros lugares, né? Então, a inteligência artificial, ela está presente em tudo. E a gente quando pensa em robotização, ou máquinas, ou inteligência, a gente pensa num bonequinho, né? E esse bonequinho, ele é invisível. Eu falo que não é um bonequinho, é um Gasparzinho, porque ele já está por aí. E do último pilar, eu acho que é a educação. Eu acho que a gente vai precisar aprender, reaprender e aprender cada vez mais quando a gente fala de lifelong learning, né? Essa aprendizagem contínua. Qualquer profissional vai precisar disso. Há uma projeção que diz que talvez a gente tenha uma média de 3 a 5 carreiras. Essa galera que está vindo, que está entrando no mercado de trabalho, talvez ela trabalhe 10 anos na área de tecnologia, mais 10, 12 anos na área de, sei lá, enfermagem, mais 10, 12 anos na área de educação física, por que não? Né? Então, a gente vai ter profissionais que eles vão ser multivariados e eles vão precisar aprender. E, principalmente, a multiplicidade de informações. A gente tem muita informação no mundo hoje. E até peneirar, entender qual dessas informações me agrega para eu aprender, para eu ter conhecimento e percepção de mundo,
e quais delas não agregam. Aí a gente entra num conceito psicológico, político, social, até de fake news, né? Então, tudo isso também vai influenciar a força do trabalho. É isso, eu percebo essas vertentes. É uma realidade ainda que a gente não domina, mas nós estamos vendo aí um movimento que não é de agora. Na verdade, todas as revoluções que nós sofremos, né, as revoluções industriais, né, que nós fomos sofrendo, a primeira, a segunda e terceira, e agora na quarta, nós tivemos esse movimento disruptivo de profissões, né, de modos de fazer, né? Então, desde lá daquele que era tecelão e passou a fazer o trabalho numa indústria, isso foi extremamente disruptivo. Então, esses movimentos cíclicos na humanidade, eles são naturais, são comuns, mas eles se intensificam, claro, numa população hoje de 8 bilhões de habitantes no planeta, né, interconectadas, né, em tempo real e que estão sabendo de tudo a todo instante, a todo tempo, né, bombardeadas de muita informação, conhecimento. Então, naturalmente, isso gera uma, uma sensação de que isso é novo, né, ou de que isso realmente vai interferir enormemente na nossa vida. Vejo que a gente precisa realmente entrar nesse processo de aprender a desaprender para reaprender, né? Porque quem disse isso foi Toffler, né? Alvin Toffler, se eu não me engano, que esse é um processo importante, porque nós somos muito apegados também, né, àquilo que fazemos, à nossa área de conforto, né, aquilo que dominamos, e como você falou, assim, redirecionamento de carreira e diversas profissões é o que nós vamos experimentar muito naturalmente. Já experimentamos hoje, né? Você, eu sou professor, sou gestor, você professor, também consultor, você a mesma coisa. Então, assim, a gente acaba representando muitos papéis profissionais no mercado, né, na vida, e eu acho que isso tende a se agravar até mais, porque talvez a gente faça coisas até desconectadas com aquilo que nós fazemos a maior parte do tempo, como você disse, né? De repente eu vou vou fazer educação física porque é algo que me desperta interesse, quero fazer artes porque isso me acrescenta, e vamos então construindo aí outras profissões, outras competências para que a gente possa ir contribuindo para esse mundo diverso que a gente vive, né? Com todo respeito, né? Com toda a importância que a nossa experiência, a nossa vivência possa gerar para a humanidade, né? Eu acho que esse pensamento de que nós construímos coletivamente é muito importante para que a gente possa viver nesse novo mundo, né? Então, acho que a gente vai finalizando por aqui, Cat. Deixo aí para você algumas considerações finais. O papo foi muito legal, né? Falamos muita coisa sobre tudo, né? E deixo contigo a palavra aí para você fazer Bom, suas eu que considerações. agradeço, Sérgio, agradeço aos alunos. Eu sempre falo que quem trabalha na área de people, a gente tem prazer de vivenciar isso. Assim, eu sou uma entusiasta desse momento que a gente está vivendo. Eu acho que a gente está vivendo coisas muito legais e muita coisa depende de como a gente vai sair do outro lado, né? E depende muito do que a gente está fazendo, né? Então, se eu sou um estudante que estou aí só aprendendo trivial, a minha carreira vai ser trivial, provavelmente, né? Se eu sou um estudante que está indo além, que estou aprendendo, que estou vasculhando, que estou procurando coisas, em algum momento eu vou estar brilhando em algum lugar. Então, eu acredito muito nisso, assim, e o futuro, para mim, assim, do trabalho, da nossa área, ele é empolgante, né? Tanto que eu voltei para dentro das organizações, depois de ficar fora como consultora por muito tempo, ainda atuo como consultora em algumas coisas esporádicas, mas, assim, porque eu acho que estar fazendo parte de algo assim é muito legal. Então, dá para fazer muita coisa ainda.
Eu acho que a gente vai vivenciar muitas coisas legais e que depende que a gente faça acontecer mesmo. Eu agradeço vocês e estou à disposição se quiserem trocar ideia, alguma coisa assim. Eu vi que no chat não teve assim nenhuma pergunta. Se tiver, que vocês quiserem pôr aí, eu já leio para o Sérgio, né, para a gente responder juntos. Mas a princípio é isso. Assim, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de fazer o mundo do trabalho que a gente quer. Cat, eu que agradeço, agradeço os alunos, os ouvintes que vieram prestigiar-nos nesse cast, né, que a gente está fazendo pela Inside. E, assim, realmente, nós não sabemos como nós vamos sair do outro lado, né? Mas nós sabemos o que precisamos fazer hoje para que a gente construa melhor o outro lado. Então, assim, vai depender de nós, vai depender do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa qualificação ainda maior, porque conhecimento gera conhecimento e a gente faz melhor, como você mesmo disse. Eu não vou esperar aprender na empresa. Eu tenho que aprender fora para que eu tenha uma contribuição para dar na organização. E hoje a gente vê que o maior grupo de desempregados são pessoas que não se qualificaram, porque vagas estão aí, disponíveis, né? E a gente muitas vezes sofre nos processos seletivos porque as pessoas não têm qualificação e a empresa não tem mais tempo para qualificar as pessoas. Ela precisa de um profissional preparado, né? Então, muito obrigado a todos e ficamos por aqui até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, Boa gente. noite.